bem-vindos, bem-vindas. Eu sou o Pepe Marques, diretor institucional da Lopes, e esse é mais um episódio do Lopes Explica, o podcast da Lopes Espírito Santo. Nesse espaço, a gente fala de mercado imobiliário de um jeito solto, simples e direto. A intenção, como o nome diz, é explicar o mercado para quem não conhece, melhorar o entendimento de quem já conhece, mas sempre trazer gente gabaritada e representativa para conversar com você que nos assiste. E hoje, nesse episódio, a gente vai falar com uma fera do mercado imobiliário. Ele começou aqui no Espírito Santo, mas hoje tem uma atuação importantíssima no Brasil todo. E como é de costume, a gente vai começar apresentando. Vamos explicar quem é o nosso convidado. Casado com a Abkeila, pai de 2 meninos, esperando o terceiro já, ele pratica triatlon e judô. É contabilista, graduado em processos gerenciais e pós-graduado em gestão, negócios e incorporação imobiliária pela Fundação Getúlio Vargas. Hoje, ocupa a posição de superintendente comercial da Credipronto, que é uma joint venture de crédito imobiliário do Banco Itaú e da Lopes. Seja muito bem-vindo, Cristiano Pereira. Faltou alguma informação? Está completinha a lista? Completíssimo, Pepe. Completíssimo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui nesse podcast, né? Como você bem disse, eu tenho uma felicidade muito grande de ter começado a minha carreira aqui no Espírito Santo, no crédito imobiliário, né? Ter começado a minha carreira especificamente dentro da Lopes, né? Então, eu sou um capixaba exportado aí para outros estados do Brasil. Não faltou nada, né? Meu terceiro filho está vindo aí a caminho, sou pai do Theo, sou pai do Pedro, triatleta teimoso e um judoca mais teimoso ainda. A gente tem que sempre estar se mexendo, né? Não pode parar, né? E tá levando os meninos para o esporte também. Sim. O Pedro e o Theo, judoca, e já começando ali na natação, na corrida, e o Bento, quando nascer, também não vai ser diferente. Vai junto. Vai junto. Isso é importante. Vou fugir um pouquinho aqui do nosso roteiro. Eu fiz muita questão de trazer o Cristiano para conversar com a gente, porque o Cristiano há muito tempo me ajuda quando eu tenho alguma situação de fazer treinamento para corretor e falar sobre crédito imobiliário. Eu sempre peço a ajuda do Cristiano e ele é sempre muito didático, é sempre muito bom, muito positivo ouvir o Cristiano falar, e é sobre isso que a gente vai falar hoje para vocês. Antes de falar sobre financiamento em si, sobre o negócio, eu queria falar um pouco sobre a Credipronto. Dar um entendimento geral aí do que é a empresa. Porque às vezes tem uma confusão. Credipronto é Itaú, Credipronto é Lopes, Credipronto é um correspondente bancário. Eu imagino que tem gente que faça um pouco dessa confusão. Então, explica pra gente o que é a Credipronto. Ok, a Credipronto ela não é um correspondente bancário. E a Credipronto é Lopes e a Credipronto é Itaú, de uma maneira bastante resumida. O que é a Credipronto, né? A Credipronto ela é uma empresa que nasceu para operar crédito imobiliário para pessoa física com funding do Itaú. É uma joint venture, né? Metade do capital é da LPS Brasil e a outra metade do capital é do Banco Itaú. E nós temos ali um CEO, né, que é o Eugênio Bustamante, né? E temos ali uma diretoria, são os executivos aí que tocam a operação. Eu sou um desses executivos, né, comercial. Eu sou responsável pela operação comercial da Credipronto em todo o Brasil, com exceção dos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então, em resumo, nós estamos operando aí crédito imobiliário com fundos do Itaú, junto a Lopes, junto a outras parcerias, junto a imobiliárias, junto à construtora, junto ao cliente final, né? Então, a ideia, né, o conceito da Credipronto é captar o crédito imobiliário com quem está originando o negócio. E quem está originando o negócio é o corretor, né? Então, isso muda o jogo, né? Isso muda a dinâmica, isso muda a maneira com que as informações são tratadas e levadas para o mercado, né? O meu cliente primeiro é a imobiliária e o corretor, e daí vocês trazem o cliente para mim, né? Então, eu vim do mercado imobiliário, embora eu já esteja no mercado... Eu vim do mercado bancário, embora eu já esteja no mercado imobiliário há 19 anos aí, aproximadamente, mas o modelo da Credipronto, ele opera um produto bancário com a dinâmica negocial da corretagem, né? Então, isso muda bastante a maneira com que as informações são tratadas e a estratégia de atendimento comercial.
A gente, às vezes, para explicar, a gente que eu digo, nós ali na ponta, às vezes para explicar para um corretor ou até para um cliente a atuação da Crédito Pronto, a gente costuma usar um paralelo que é mais ou menos o seguinte. O seu gerente de banco, ele tem diversos produtos para vender. Então, ele navega em todos esses produtos, não é especialista em nenhum deles. Com a Crédito Pronto, eu coloco um gerente de banco especializado em imobiliário para te atender diretamente. Não está equivocado. Tá resumido, mas não está equivocado, né? Correto. Inclusive, eu costumo brincar que quando eu entrei para a Crédito Pronto, eu esqueci como que funcionava todos os outros produtos bancários, né? Então, eu sou um profissional especialista em mercado imobiliário e em crédito imobiliário. Não somos correspondentes, eu gosto de frisar isso, né? Nós somos vistos como um dos canais de originação de crédito imobiliário do Banco Itaú. Isso muda muita coisa, né, Pepe? Porque a partir do momento que eu não sou correspondente, eu deixo de ter alguns cotovelos que eu preciso cumprir, né? E a Crédito Pronto, numa jogada estratégica bastante importante, resolveu dar ainda mais luz a esse modelo quando, num determinado momento, nós nos tornamos full BPO do Itaú. Então, o que isso significa? Isso significa que a maior parte da operação ela é tocada por nós mesmos, né? Então, assim, dentro da Crédito Pronto ocorre a análise jurídica, dentro da Crédito Pronto vai acontecer a esteira de emissão de contrato, dentro da Crédito Pronto vai acontecer a esteira de liberação de crédito quando o contrato voltar registrado, né? Então, nós estruturamos uma operação que responde para o Itaú para prestar serviços para nós mesmos dentro do volume de negócio que a gente gera. Então, é muito mais dinâmico, original o seu contrato pela Crédito Pronto. Eu ia falar exatamente isso, porque essa é uma percepção, se alguém que está assistindo aí já fez negócio com a Crédito Pronto, isso é uma percepção que fica muito clara, a agilidade e dinamismo. Isso, sem dúvida nenhuma, a gente percebe quando a gente está tocando o processo com a Crédito Pronto. A gente ganha muito nesse sentido, sem dúvida nenhuma. Então, vamos lá, falando sobre financiamento imobiliário de uma maneira geral agora, e para fazer jus ao nome do podcast, explica para a gente, de uma maneira didática, o que é, como é que funciona a história de financiamento imobiliário? Em resumo, é um crédito que é concedido a uma pessoa física ou uma pessoa jurídica com a garantia imobiliária, né? Através da alienação fiduciária, que é o instrumento de garantia mais utilizado no nosso mercado a partir da lei de alienação fiduciária, né? Porque antes tinha a hipoteca, né? Mas a lei de alienação fiduciária ela trouxe uma segurança jurídica melhor para as partes. Segurança jurídica, né? E também agilidade no eventual processo agilidade de execução. No processo de execução. A agilidade no processo de execução faz com que os bancos tenham mais vontade de operar esse tipo de crédito. Segurança para fazer, né? Exato, mais segurança para fazer. Então, em resumo, é isso. Ele pode ser tomado por uma pessoa física ou por uma pessoa jurídica. O que difere esses dois agentes é a taxa, o prazo, né? Mas, via de regra, é um produto que ele vai ser operado aí com prazo de até 360 meses, que é o nosso caso. Em algumas outras instituições pode ir até 420 meses, né? Via de regra também é o produto que tem a taxa mais atrativa do mercado, se comparado ao financiamento de veículo, CDC, cheque especial, né? Por quê? Exatamente por causa da garantia, né? E também por causa da baixa inadimplência, né? Então, quando você pega aí o financiamento imobiliário de mercado médio e alto padrão, a taxa de inadimplência ela já está abaixo de 1,5% no over 90 há muitos anos, né? Então tem uma baixa inadimplência. Então os bancos conseguem operar taxas de juros menores, né? E eu costumo dizer, Pepe, que o financiamento imobiliário é a força motriz do mercado imobiliário. É a força motriz do mercado imobiliário. Então, na minha humilde opinião, né, todo corretor, todo agente do mercado imobiliário, ele deveria saber pelo menos um pouco como que o financiamento imobiliário impacta no negócio dele, né? Porque, afinal de contas, se financia a produção, né? Se financia a produção, se financia
a negociação de terceiros, financia a compra que foi comprada na planta e que depois vai precisar ser liquidado na parcela de chaves, né? Então, assim, o financiamento imobiliário é a força motriz. Já há muitos anos, PP, a taxa de imóveis financiados aí, né, versus pago à vista, ela ultrapassa 75% ou 80%. Então, assim, a grande massa dos imóveis negociados no Brasil são feitos através de financiamento imobiliário. Zero dúvida de que não haveria mercado imobiliário do tamanho que ele tem, no formato que ele é, se a gente não tivesse o financiamento imobiliário. Agora, falando um pouco de conjuntura econômica, que é sempre, né, estamos no Brasil, sempre é um assunto delicado, a gente vê, por um lado, Selic alta, está alta como nunca esteve, provavelmente, e já está alta há algum tempo, inclusive. Por outro lado, a gente também sabe, quem se informa no mercado, sabe que o déficit habitacional do Brasil, ele ainda existe, ele ainda é grande. E aí eu tenho de um lado a Selic alta, do outro lado o déficit habitacional, e a gente sabe que no meio disso, o brasileiro, digamos, o brasileiro médio, o brasileiro de maneira geral, ele não tem a disponibilidade financeira, não tem a condição de fazer o pagamento à vista. Então, o financiamento é o recurso que esse cliente, que esse, né, cidadão tem para chegar ao imóvel próprio, que é um sonho do brasileiro de maneira geral. Isso é cultural nosso. Eu queria que você explicasse para a gente qual o resultado dessa equação, né? Déficit de um lado, Selic alta do outro e o brasileiro precisando do financiamento. Explica para a gente como estão os números do financiamento hoje, Brasil, enfim, os números que você tiver aí na cabeça, como um bom contabilista trouxe aí a colinha com as anotações, os números. Tá aqui anotado. Explica aí para a gente o que dá para falar dessa equação do mercado imobiliário e financiamento hoje. Então, Pepe, eu adicionaria mais um ponto, né? A gente tem déficit, a gente tem Selic, e então como que a gente continua batendo recorde sobre recorde de financiamento imobiliário, mesmo com a Selic subindo, né? O que acontece? A Selic, a gente chegou, se não me falha a memória, no ano de 2020 para 2021, ali a 2%, né? Juros negativos no Brasil, né? Sim. É óbvio que isso não ia se sustentar por muito tempo, aconteceria o movimento natural de correção, e aí, para efeitos de crédito imobiliário, a gente precisa colocar um marco na Selic. Existe um mercado, enquanto a Selic vai até a taxa de 8,5%, e um outro mercado quando a Selic ultrapassa a taxa de 8,5%. Perfeito. Por quê? Porque isso impacta diretamente no custo de captação dos recursos para financiar o mercado imobiliário. Os bancos, eles captam recurso da poupança, né? Então, cada banco comercial tem uma poupança. Essa poupança, num dado momento, ela provoca um depósito compulsório, explicando a regra da maneira mais simples possível. Elas provocam um depósito compulsório e o banco pode lançar mão de parte desse valor do compulsório de volta, desde que empreste para o mercado imobiliário. E aí, quando ele pega esse recurso da poupança de volta, ele vai ter que remunerar a juros de poupança. E a poupança, a gente sabe que ela trava quando a Selic ultrapassa 8,5%, né? Uhum. Então, por que eu estou dizendo isso, Pepe? Porque a partir do momento que a Selic ultrapassa 8,5%, o custo de captação ele se torna o mesmo. Certo. Então, não interessa mais se a Selic vai a 10, 12, 15 ou 20, né? Não por este motivo, porque os bancos vão continuar captando ao custo de poupança, né? Só para ficar claro, não interessa mais para o banco, digamos, o resultado da equação do banco, sim, né? Sim. Na ponta acaba influenciando muito. Eventualmente para nós também. Por quê? Porque a agressividade da taxa, da alta de taxa de juros dos contratos de 2% que estava Selic até 8,5% é uma. Depois que ultrapassa 8,5%, ela é outra. Ela tende a perder um pouco de agressividade, e aí entra em jogo ali a competição entre os bancos, né? Quem ganha market share, quem perde market share, né? Então, impacta pouco sobre essa ótica da Selic impactando diretamente na taxa de juros.
Só que aí o que ocorre? Quando a Selic começa a subir muito, um outro fator ele entra na jogada, que é o fator estruturação do funding. Quanto maior a Selic, mais pressionado fica o orçamento das famílias por causa do custo do dinheiro e menos recurso sobra para as famílias pouparem dinheiro. Se menos recurso sobra para as famílias pouparem dinheiro, a gente tem menos funding. E no Brasil aconteceu um movimento interessante de 2020 para cá, que mesmo a poupança captando menos, o crédito imobiliário emprestou muito dinheiro, né? Foi um movimento pós-pandêmico, né? Então, a gente pode observar, quando a gente pega o indicador, que nós batemos recorde 21, 22, que foi o melhor ano da série histórica, 23 foi o segundo melhor ano, 24 superou 23, então assim, então a gente está batendo recorde sobre recorde. E o crédito imobiliário é o agente do mercado que mais agride a poupança. Certo. A poupança perde recurso de duas maneiras. Primeiro, as pessoas poupam menos, né, deixam de poupar ou porque tem menos recurso ou porque encontraram outras linhas de investimento, né? Então, assim, a população, né, a nossa geração ainda veio de pais que poupavam na poupança. Nós também poupamos na poupança durante um tempo, mas já não fazemos isso. Já mudou se um pouco, for falar com Exato, se for falar com seu filho de poupança, ele já não sabe. Se for falar com seu neto ou com meu filho, ele vai falar: papai, você é maluco, o que é esse negócio de poupança? Não sai fora disso, né? Não tem que fazer isso. Então as pessoas nem precisa ser um especialista. Não precisa ser um especialista, né? Então as pessoas vão poupando menos. Então as pessoas poupando menos e o mercado imobiliário agredindo. E o mercado imobiliário agrediu muito a poupança. E aí a gente tem um outro problema, que é a estruturação do funding. A estruturação do funding, que é uma equação que as instituições financeiras, os fundos de investimento, as entidades reguladoras, o governo, está todo mundo trabalhando para equalizar. Porque já é sabido que a poupança não sustenta mais o mercado imobiliário. Não tem mais recursos sobrando na poupança para financiar o mercado imobiliário. Não é infinito, né? Não é infinito. Eu já não consigo mais financiar a produção e financiar a pessoa física, eu já não consigo mais. E aí, qual que é a outra maneira de você lançar a mão desse dinheiro? Mercado financeiro. Certo. Então, cria-se instrumentos de captação no mercado financeiro para financiar o mercado imobiliário. Dito isso, há 5, 6 anos atrás, a poupança respondia por 76% do volume de crédito imobiliário financiado no Brasil. Hoje responde por um pouco menos de 40%. Por quê? Porque essas outras linhas elas estão avançando para o crédito imobiliário. Essa informação ela tem duas óticas. A primeira, que é boa. Não vai faltar dinheiro, se Deus quiser, porque a gente tem visto aí, são 4 instrumentos que financiam o mercado imobiliário. O LCI, sim, a LIG, né? Os fundos imobiliários e os CRIs. E aí, esses 4 a gente separa em 2 seções. Fundo imobiliário e CRI financia produção imobiliária, okay, aquele construtor que ele toma recursos para construir. A LCI e a LIG financiam pessoa física. E as taxas dos contratos praticadas com esses 2 instrumentos são chamadas de taxas livre. Certo. Então, a notícia boa é que existe um avanço de captação desse recurso, né? Esse produto mobiliário tem chamado a atenção dos investidores e essa carteira ela está aumentando. Dito isso, é bem possível que a gente tenha dinheiro para financiar o mercado imobiliário para os próximos anos, né? Para os próximos anos. Talvez, desculpa interromper, mas seria correto dizer que apesar dessa queda da poupança como credibilidade, não sei se é a melhor palavra, da poupança como uma forma de guardar dinheiro e de fazer o dinheiro render, o brasileiro não deixa de ser tradicional e vai atrás de algo que está ancorado em imóvel, né? Tem essa relação. Sim, então, exatamente. Esse tipo de financiamento, ele recupera um pouco desse dinheiro que saiu da poupança, ele acaba recuperando. Exatamente. Né? Então, o lado positivo é que vai ter recurso. Eu costumo dizer, corretor, se o seu cliente, se o seu amigo, seu parente não quiser comprar imóvel, você pelo menos pede para ele colocar R$1.000 lá no LCI ou na LIG lá, porque a gente vai precisar desse dinheiro para financiar o nosso mercado, né? E isso é uma verdade. Então, o lado positivo é que o avanço de captação dessas linhas tem melhorado substancialmente mês a mês, ano a ano.
O lado que a gente tem que dizer que é negativo é que, como eu falei no começo dessa resposta, a poupança ela tem um custo de captação travado até a Selic 8,5%. E a LCI e a LIG não. Não tem. Né? Por quê? Porque a poupança eu remunero poupança. A LCI e a LIG eu tenho que remunerar o investidor. Certo. Né? E o investidor não vai colocar um recurso dele lá para receber com 6% limitação. ao ano. Certo. Não vai colocar um recurso de lá para receber 6% ao ano. Então, isso provoca um movimento de taxa de juros. Né? Então, assim, muito corretor, muito colega, as pessoas às vezes perguntam a minha opinião, mas a Selic alta, qual que é o problema? Eu falei, olha, talvez não tenha tanto problema assim, né? Não está na Selic não está alta. na Selic em si, está na fonte de recurso. Está na fonte de recurso. E por que é importante todo mundo ter essa clareza? Porque a Selic reduzir não vai resolver o problema da fonte. Não vai resolver. Eu vou ser até mais agressivo. Se não vai resolver o problema da falta de recurso. Perfeito. Então, essa informação boa das pessoas terem, principalmente aquele cliente, aquela pessoa que está esperando a Selic cair para fazer. Não vai resolver o problema. Você vai ter movimentação até sensível, né, ali, porque os bancos no final do dia eles brigam por market share, mas não vai resolver o problema da fonte de recurso. E não resolvendo o problema da fonte de recurso, os bancos precisam continuar emprestando dinheiro mais caro porque captam recurso no mercado financeiro. E aí, enquanto ele espera a taxa cair, o que não vai acontecer do jeito que ele espera, o valor de mercado do imóvel sobe e ele fica mais distante do que ele gostaria. Exatamente, o valor de mercado de imóvel sobe, né? Eu fiz questão de fazer essa pergunta, na verdade, eu te trouxe aqui para isso. Porque te conhecendo, Cristiano, eu sabia que viria uma análise bem lúcida. Eu sabia que nem você iria nos dar aqui um cenário de terra arrasada, nem ia falar que está tudo às mil maravilhas. Enfim, muito obrigado pela resposta, porque eu acho que valeu já. Quem está assistindo, com certeza, aprendeu muito. E aí, depois dessa aula, a gente já caminhando aqui para o final, eu vou te dar a oportunidade de fazer o jabá, como eu falo. Explica para os corretores imobiliários que estão assistindo a gente, em poucas palavras, do jeito que você achar que fica mais fácil de entender, como a Credipronto ajuda o corretor, ajuda a imobiliária a vender mais. A vantagem. Como é que... Eu vou dizer, eu falo muito para os nossos corretores, a Credipronto não é nem correspondente, nem banco, a Credipronto é uma ferramenta de venda, como eu encaro. Mas eu vou deixar você vender seu peixe. Como é que explica para os corretores como a Credipronto ajuda a vender mais? Pepe, a Credipronto ela é um produto bancário tocado por corretores de imóveis, né? Eu tenho o maior orgulho de falar isso, porque somos corretores, assim, o Eugênio, a gente tem outros superintendentes que são corretores, então a gente tem cabeça de corretor para tratar este produto bancário. Dito isso, a gente atua exatamente aonde está a dor do corretor, né? Muito se fala dentro da corretagem de imóvel em qualificação do imóvel, né? Funil de vendas, vamos qualificar o imóvel, depois nós vamos qualificar o lead, e aí depois a gente une aquela qualificação e vai tentar fazer uma apresentação de imóvel mais assertivo, né? Eu tento colocar mais um agente, né? Você precisa qualificar o seu cliente financeiramente. Mas por que você tem que qualificar o seu cliente financeiramente? Porque qualificando financeiramente, você pode, por exemplo, fazer uma oferta de um valor um pouco mais agregado que vai atender o seu cliente, mas que esse cliente, num primeiro momento, não te solicita porque ele não sabe capacidade de pagamento que ele tem. Perfeito. Que ele não sabe a capacidade de pagamento que ele tem. Então, já aí de largada, a Credipronto ela oferece um grande diferencial, porque a nossa dinâmica de aprovação de crédito ela é muito agressiva, ela é muito rápida. Então, se você origina um cliente para mim,
agora, ó, são 15 horas e 46 minutos. Bem provavelmente, perto das 16h30, eu já te dei a resposta de crédito. Resposta, tá, Pepe? De primeiro eu falava, eu te dei a aprovação, mas aí eu parto do princípio que eu estou aprovando tudo e eu não aprovo tudo, né? Mas eu te dei a resposta de crédito. Então, você tem a possibilidade de daqui a 40 minutos, 1 hora, já ir fazer uma apresentação de imóvel para o seu cliente, sabendo quanto ele tem de capacidade de pagamento. Que pode significar, quer dizer, se eu não faço isso, eu corro o risco de mostrar imóveis aquém ou além do potencial do cliente. Então, o corretor que consegue dizer para o cliente, olha, falando de uma maneira grosseira aqui, né? O que você consegue é isso aqui, ele consegue direcionar melhor a apresentação e aí economiza um dos bens mais valiosos que a gente tem hoje em dia, que é o tempo, né? O tempo dele, o tempo gasolina, do cliente e do cliente, né? Coisa. Exatamente. Esse monte de coisa. Então... Isso é muito bacana, isso é muito legal. E aí lá, já no começo é isso, né? E a partir disso daí, eu tenho a emissão de contrato. O mês passado a gente estava fazendo o nosso fechamento lá, eu tive contratos, Pepe, que até eu, às vezes, eu me assusto. Contratos que eu dei entrada na minha esteira de contratação no dia 30, no dia 31, meu operacional já estava com a faca no meu pescoço porque queria emitir o contrato. Por que não assinou ainda? Um dia... isso foi até engraçado, assim, porque eu falei, não, mas peraí, com a Ana, que é a nossa gerente de operação, eu falei, não, Ana, mas peraí, você entrou ontem. Ela falou, não interessa, eu quero emitir o contrato, né? Eu quero emitir o contrato. Então, a partir disso, eu faço a emissão de contrato muito rápida. O tracking é todo feito pelo meu consultor, né? Toda a operação, ela é feita nas caixinhas ali, jurídico, operacional, avaliação, tudo dentro de casa, não tem cotovelo. Se a gente tiver com um problema na avaliação de engenharia, você vai falar com a pessoa que está cuidando da avaliação de engenharia. Você não vai ter que telefonar para falar com um consultor, que vai falar com atendente, que vai falar com o BPO, né? Lembrando que eu falei que nós somos full BPO, então acabou, né? Que vai falar com o BPO, não. Você vai falar com a pessoa que vai resolver o problema. Então, eu faço essa entrega. E, para completar, nós já estamos rodando. Hoje, aproximadamente 48% da nossa operação ela é rodada através do registro digital. O que significa isso? Quando o cliente opta, né, tem que partir do cliente. Ele tem que falar, eu quero fazer o registro digital. Quando o cliente opta por fazer o registro digital, aí é zero problema. Aí eu vou entrar no sistema da prefeitura, vou gerar uma guia de TBI, vou mandar o contrato dele para o cartório para uma análise prévia, o cartório vai fazer, eu vou mandar um boletim para o cliente, ele vai pagar e em poucos dias o contrato dele vai estar registrado. Ah, mas o meu cliente não tem certificado digital. Eu forneço o certificado digital para ele, validado certinho, para que ele, comprador, vendedor, quantas pessoas tiverem necessário assinar, para fazer essa assinatura. Meu cliente está na França, Cristiano. Não tem problema, a gente vai fazer esse certificado digital, ele vai assinar. Então, Pepe, eu facilito na entrada, dando a informação para o corretor de aprovação ou não. Se for contratar com a gente tem a esteira extremamente dinâmica, entrega rápido, emite rápido, paga rápido. E pagou rápido, chave mais rápido na mão do comprador, dinheiro no bolso do vendedor. Que pode ser um novo comprador. Que pode ser um novo comprador, né? Comissão no bolso do corretor, do gerente, da imobiliária, né? Então, eu tenho... Vou fazer 16 anos de Crédito Pronto, né? Eu tenho um entusiasmo muito grande de falar do nosso modelo de negócio e o que é interessante é que esse entusiasmo que eu tinha há 16 anos quando eu entrei já era para ter perdido, né? Porque vai enchendo o saco 16 anos fazendo a mesma coisa. Mas se você me pedir para falar de Crédito Pronto hoje, talvez eu fale com tanto quanto entusiasmo eu tinha 16 anos atrás. Porque é um negócio que eu percebo ainda hoje que impacta muito na vida de todos os stakeholders aí que estão trabalhando com a gente. Né? Dá para a gente falar que o trabalho da Crédito Pronto, para usar um termo que é muito utilizado, reduz o atrito. Né? Sim, reduz o atrito. Para o cliente, nessa fase final, não ter que cuidar de cartório, não ter que contratar os despachantes e tal, fazer tudo de forma digital, reduz muito o atrito, espera, ansiedade, enfim, tudo isso que envolve, né? A gente trata a venda de imóvel todo dia, você trata contrato de imóvel todo dia, mas o cliente... Às vezes o dele, o imóvel dele, né? A gente já passou por isso quando a gente comprou imóvel, né? Até a gente sabe como comprou, meu Deus, como mesmo pode? Sabendo, a gente fica ansioso. Né? É por aí. Cristiano, antes de encerrar, eu quero fugir um pouquinho aqui do roteiro e você citou aí, acho que 2 ou 3 vezes, quero mandar um abraço pro Eugênio,
Bustamante, Opa. que é parceirão, sei que você está... Ele já está na Crédito Pronto também há muito tempo. Rapaz, o Eugênio é o chefe mais duradouro da minha vida, assim, É. porque ele entrou no final de 2016 ali para 16 para 17, então já tem, vamos fazer aí, o ano que vem fazem 10 anos aí que eu tô junto do Eugênio. É um parceiro de trabalho mesmo. É parceiro, é um cara que ele é muito acessível, né? Bastante. Ele é muito acessível, o cara, quer dizer, tem a cara da Crédito Pronto, Exato, né? Tem a cara da Crédito, assim como você é acessível, vou fazer aqui uma menção também, Ronaldo, Catiane, enfim, sua turma aí que nos atende é muito, sempre muito acessível, sempre muito disponível, e isso é muito legal. E aí, para a gente encerrar, quero te agradecer muito, agradecer a sua disponibilidade de tempo. A gente está aproveitando um período que o Cristiano está em Vitória, porque normalmente ele é Brasil inteiro, rodando o tempo todo. Então, agradecer a sua disponibilidade, agradecer os esclarecimentos, essa aula que você deu aqui para a gente sobre financiamento, sobre a Crédito Pronto. E agora eu que vou fazer o jabá. Se você é corretor ou é cliente, você gostou do que você ouviu sobre a Crédito Pronto, quer ter esse acesso direto na fonte, a sua imobiliária tem nome. Muito obrigado. Até o próximo episódio do Lopes Explica.